Hey English student, hello again. Welcome to one more lesson. How are you doing today? I'm doing very well, as always, I'm very happy to teach you for one more video lesson. Um prazer estar com você novamente para mais uma aula, para mais conhecimento, para mais um tijolinho aí na nossa muralha da China, nossa muralha do inglês. E essa aula de hoje eu quero que você preste muita atenção. Eu preciso que você esteja aí todo ouvidos, preciso que você desligue todos os eletrônicos e eu quero que você tenha a máxima atenção hoje. Porque essa estrutura que a gente vai ver em inglês, eu quero que, eu preciso que, eu gostaria que você fizesse alguma coisa, é uma estrutura que não funciona em inglês. Né? A gente diz isso em português, eu quero que você. Ao pé da letra, que é o engano mais comum, é o brasileiro usar o that. Que o that, ele é o que, eu quero que, I want that. Mas nessa estrutura, querer que alguém faça alguma coisa para você, precisar que alguém faça alguma coisa, a gente não usa o that. Você estaria incorreto dizer, por exemplo, eu quero que você me ajude. I want that you help me. No. Nessa estrutura com want, com o need, né, o verbo querer, o verbo precisar e ainda o would like, para fechar essa lista de exceções, a gente nunca usa o that. É um erro muito comum do brasileiro, pois a gente sempre faz aí o paralelo com a nossa língua. É entendível, se você não sabe, eu já fiz esse erro várias vezes no início, mas preste bastante atenção, a gente vai praticar bastante para você perder um pouco desse vício. É um vício de linguagem, né? Então, preste atenção e pratique para você aprender da forma correta a estrutura para esses verbos aqui, que é da parte 1, o verbo querer, want. I want you to. I need you to. Vamos ver como é que funciona essa estrutura. Então, a explicação aqui, para dizer que você quer, want, precisa, need, ou então gostaria, would, like, que alguém faça alguma coisa, a estrutura correta é, já avisando, não é com o that. Esse que a gente diz em português, nesse caso não usa em inglês. A gente vai ver ainda na aula hoje, na segunda parte, alguns verbos que sim, é a estrutura correta. Não pense que isso é tudo ao contrário em inglês. Não, a estrutura é possível em vários verbos, mas não com esses três aqui da aula de hoje. Ok? Attention! O sujeito mais o verbo, pode ser um desses três, então vamos dizer o sujeito eu. Né? Eu quero, eu preciso, eu gostaria. Aí que é a diferença. A gente não usa o that, a gente usa direto a pessoa depois do verbo. Aqui na estrutura eu botei o someone, que é alguém. Você precisa que alguém faça alguma coisa. E aqui o verbo fazer também está de uma maneira geral, a gente vai trocar por outros verbos ao invés do verbo fazer, mas eu quero que você ajude, eu quero que você ligue, eu quero que você lave a roupa. Esse verbo, é importante você observar que sempre vai vir com o to. Por isso que na estrutura geral aqui está to do. Querer que alguém faça, aqui é fazer, to do something, fazer algo. Vamos ver no exemplo, vai ficar mais fácil de entender essa estrutura aí. Então, olha a tradução aqui. Eu quero que você me escute. Em português a gente diz isso, eu quero que você. Mas em inglês vai direto a pessoa depois do verbo. Eu quero você, I want you. Eu quero você para me ajudar. É a estrutura que a gente usa em inglês. Então, não uso I want that you. No, I want you. Vai diretão. Eu quero você. É você aí que eu quero. Eu quero você para me ajudar. Eu quero que você me escute. Eu quero você para me escutar. Seria... Claro que a gente não diz isso na nossa língua, mas essa é a tradução literal. Então, lembrando aqui o verbo escutar, que é o listen. Lembra? Tem esse T mudo aqui no meio, não diz listen, e sim listen. Vai vir sempre com o to. I want you to listen to me. Repeat. I want you to listen to me. Not, I want that you listen. Essa frase não está correta. Né? O erro mais comum é você falar que nem no português. Eu quero que você, I want that you. O that é o que, mas não usa nesse caso. Beleza? E aqui o verbo listen sem o to.
é o que geralmente eu corrijo meus alunos aí nesse errinho que todo mundo faz. Não se preocupe, se você fez, se você faz, você não o fará, espero, no futuro. Vamos ver mais um exemplo, você vai ver como funciona essa mecânica aí. Então aqui, você precisa que eu te ensine. Se você comprou o meu vídeo curso Aprenda Falando, é porque você precisa que eu te ensine, não é verdade? Mas nessa estrutura a gente não vai usar you need that. Você precisa que? Não, vai direto à pessoa. Você me precisa. You need me. Para quê? To teach you. Wait. Calma aí. Tem duas coisas nessa estrutura que tem que entrar na sua cabeça. Tem que estar bem claro. Depois do verbo precisar, depois do verbo querer e depois do verbo gostaria, vai direto à pessoa. Então aqui, you need me. Você me precisa para te ensinar. You need me e o verbo que vem depois, sempre, always, com o to. To teach you. Repeat. You need me to teach you. One more time, again. You need me to teach you. Not you need that, never. Nunca uso that nessa estrutura com esses três verbos. Need, precisar, want, querer, e o would like, gostaria, tá? Que é o próximo exemplo, sem o that. E antes de a gente ver o próximo exemplo, aqui eu repeti, estou relembrando para você os object pronouns, que estão aqui nessa tabelinha, porque eles são muito comuns nessa estrutura, né? Geralmente depois do verbo, a gente vai usar essa pessoa, eu quero que ele, I want him. Você não vai usar o he aqui, sim o him, que vem sempre depois do verbo, os pronomes objetos. Então ele é muito comum de ser usado nessa estrutura. A gente vai dar uma relembradinha aqui neles. Não confunda com os possessivos, né? Que também é o que acontece com o aluno de inglês, confundir com os possessivos. Não, tá aqui a lista, sempre vem depois do verbo ali, você usa um desses object pronouns. Não precisa ser o pronome, às vezes é o nome da pessoa, eu preciso que o John me ajude. I want John to help me. Eu preciso que a minha mãe. I need my mother. Pode ser outras pessoas aí, mas se é só o pronome, você vai usar o pronome object. Vamos ver o próximo exemplo. Ele gostaria que seu pai desse dinheiro a ele. Vamos ver só a primeira parte. Lembrando que o would like, eu gostaria, você viu há pouco tempo. E gostaria que seu pai, uma língua é sem o que. Ele gostaria seu pai. He would like his father. Essa é a parte 1 que tem que estar bem entendido na sua cabeça. É o verbo, mas a pessoa direto. He would like his father to give him money. E a segunda parte, sempre o verbo com o to. Ok? Repeat. He would like his father to give him money. Pronúncia correta de dinheiro não é money. Não diz esse A, é só o I. Money. Money. Where's my money? Give me my money. Come on, man. Nunca diga money, e sim só o som do I. Money. Time is money. Então vamos continuar. Aqui então nunca diga com o that. He would like that his father. No, no, no. Evite esse erro, que é um erro médio. Não vou dizer grande, mas é uma estrutura que nunca é usada no inglês. Então se você usar what? What did you say? I can't understand. Você provavelmente vai ser não compreendido ou mal compreendido. Próximo exemplo aqui, vamos falar em duas partes, porque o que importa é a segunda parte. Então aqui é facinho. Eu fechei a porta. O verbo fechar está no passado. A gente vai ver ainda nesse módulo. Estou ansioso aqui para ensinar você o passado, finalmente. A gente vai ver. Então eu já decidi botar um ou outro exemplinho no passado. O verbo fechar é close. O passado dos verbos regulares é barbado, só põe o ed. Esse verbo já acaba em E, só põe o D. Então, o passado, eu fechei, I closed. I closed. Não é closed,
O E, tem o E ali, mas não pronuncia. I closed. Eu fechei a porta. Repeat. I closed the door because eu não quero que eles me perturbem. É a frase que a gente precisa praticar. Eu não quero que eles, em inglês sem o quê? Eu não quero eles. I don't want them to disturb me. Não quero que eles me perturbem. I don't want them to disturb me. Don't disturb. Vamos mais uma vez o exemplo todo. Repeat. I closed the door because I don't want them to disturb me. Como eu comentei, às vezes vai o nome da pessoa depois do verbo. Você precisa que o Johnny... Do you need Johnny to drive you to the mall? Que a tradução é um pouco esquisita. Você precisa que o Johnny te dirija. É te leve de carro. Em inglês a gente usa o verbo dirigir. Dirigir alguém a algum lugar. Então, te levar de carro. Você precisa que o Johnny te leve de carro até o shopping. Repeat. Do you need Johnny to drive you to the mall? Johnny is a good driver. He drives carefully. E agora a gente vai ver uma variação com o not aqui. Então, e aí também nessa estrutura que a gente vai ver agora, tem um erro padrão que todo aluno faz, não só o aluno brasileiro, mas meus alunos aqui da Rússia e de outros países que eu já tive alunos cometem esse erro também. Por um outro vício aí também, da língua inglesa, na verdade, porque a gente está muito acostumado a usar o auxiliar, né? Don't, doesn't. A gente fica com aquela coisa, he, she, it, doesn't, se a frase for negativa. Então acaba te induzindo ao erro aqui, porque você fica praticando muito uma estrutura e acaba reutilizando ela em outros casos erroneamente. Você vai entender qual é o problema aqui. Então, os exemplos que a gente viu até aqui eram... você quer que alguém faça alguma coisa, mas agora você quer que alguém não faça. Você precisa que alguém não faça algo. Eu preciso que você não fale, né? Esse tipo de frases. Ela quer que você não compre. Aí tem um erro também, como eu disse, todo brasileiro, todo aluno de inglês, acredito eu, já fez. E às vezes continua fazendo por muito tempo. Bom, a primeira frase é o mesmo sentido da outra. A frase é afirmativa, só para a gente comparar, afirmativa e negativa. Então a primeira é: o médico quer que ela coma comida saudável. The doctor wants her to eat healthy food. Então ele quer que ela coma. The doctor wants her to eat. Repeat. The doctor wants her to eat healthy food. Agora o médico quer que ela não coma porcaria. Porcaria em inglês é junk food. Essa comida sem vitamina, comida gordurosa, a gente em inglês chama de junk. Junk é lixo. Junk food, ou porcaria, coisa que não te serve para nada. Então é essa expressão, junk food. Hamburger, popcorn, pizza, the good food is junk food. Então, o médico quer que ela coma comida saudável, o médico quer que ela não coma. A única diferença é o not. Vamos repetir corretamente e depois eu mostro qual é o erro padrão aqui. Repeat. The doctor wants her not to eat junk food. Mais uma vez, afirmativa e negativa. The doctor wants her to eat healthy food. The doctor wants her not to eat junk food. Not, the doctor wants her doesn't eat. O erro mais comum é você usar o auxiliar aqui, negativo. Doesn't ou don't. The doctor wants her don't eat. The doctor wants her doesn't eat. Não, você nunca vai usar o auxiliar nessa estrutura. É só o not mesmo.
Então, tente evitar esse vício linguístico. A gente está tão acostumado a usar o doesn't para Rishita, que é o ela, né? Once ele quer que ela não coma. Once her doesn't, não usa o auxiliar. Combinado? Vamos ver mais uns exemplos aí para você memorizar a regra certinho. Então aqui o exemplo é: eu tenho um segredo. Repeat. I have a secret. I have a secret. Você quer que eu conte? Você quer que eu te conte ou não te conte? Então, primeira parte. Do you want me to tell you? Or not to tell you? Erro mais comum em você dizer: do you want me to tell you or don't tell you? Não uso don't, é só o not sozinho mesmo. Comparar aqui. Você quer que eu te conte? Do you want me to tell you or not to tell you? Acrescente o not se essa parte da frase for negativa. Alright? Mais um exemplo, eles precisam que você não diga. Eles precisam que você não diga uma palavra. Repeat. They need you not to say a word. Lembrando pela última vez que não tem o not, que they need that you. Não, é direto a uma pessoa. They need you not to say a word. Not they need you don't say a word. Isso aqui é direto. Don't say. Por quê? Quando você dá uma ordem, não diga uma palavra, ok? Você vai usar essa estrutura auxiliar, né? Hey man, don't say a word. Shut up, don't say a word. Isso te induz ao erro nessa estrutura que é um pouco parecida, né? Aqui eu vou botar o eu, né? Quando eu tô falando pra você, hey cara, don't say a word. I need you not to say a word. Eu preciso que você não fale sem o don't. Ou não, eu quero que você não fale nada, cara. I want you not to say a word. Ok? Don't say a word. Se é a ordem, usa o auxiliar. Don't say a word. I want you not to say a word. Okie dokie? Don't get confused. Não se confunda. Vamos para o último exemplo dessa estrutura com would like. Ela gostaria que o Brad não falasse tanto. Brad talks too much. And she, repeat, she would like Brad not to speak so much. Brad talks a lot. She would like Brad not to speak so much. Not, lembrando, sem, nunca auxiliar nesta construção. I need to drink some water and I need you to drink some water too. Break is over. Terminou o intervalo, vamos para uma coisa importante. Important. Lembrando que certos verbos em inglês, e nesse caso os dois verbos principais dessa lição de hoje, que é want e o need, nunca são usados no gerúndio com ing. Por algum motivo da gramática inglesa, que é difícil de a gente entender, alguns verbos nunca são usados no gerúndio. Por exemplo, o verbo querer em português a gente diz, tô querendo uma promoção, tô querendo comprar um carro novo. Mas em inglês essa estrutura eu estou querendo não existe. Você pode usar com outros verbos, eu estou estudando, você viu, presente contínuo, I am studying, I am working, mas eu estou precisando, por exemplo, com o verbo need, você nunca vai dizer. Em português a gente diz, estou precisando de um emprego aí. Em inglês, nunca vai o ing para esses dois verbos. E nem se fala pro would like. Eu nem acrescentei aqui o would like também não, porque é um modal verb. Né? Você sabe, would like não tem como ir no ing aqui. A gente está falando aqui desses dois verbos, mas o would like também se inclui, né? Nunca no ing. A gente chama esses verbos como want, como need, stative, verbos de estado, stative verbs. Tem vários outros aí que a gente nunca... O próprio verbo like, né? A gente não diz
eu estou gostando do filme, I am liking the film. Não, a gente usa no presente simples. Tá errado você dizer I am liking the movie. No, I like the movie. Vai ter esse sentido, né? O filme não acabou ainda, você tá gostando, só que você não usa essa estrutura com ing com certos verbos em inglês, você vai dizer no presente simples. E aí, como é que tá o filme? Yeah, I like the movie. O verbo odiar, a mesma coisa, você nunca diz eu tô odiando, você diz eu odeio. Tô odiando esse filme aí. I hate this movie. Nunca com ing. E o want e o need entram nessa categoria. Então, né, aqui o exemplo, meus pais querem que eu os ajude. Ou uma maneira que a gente diria em português, né, meus pais estão querendo. Meus pais estão querendo que eu ajude eles, eu tô sem tempo. Nunca com ing. Essa frase aqui embaixo tá errada. Né? Sempre tem o not, aqui é not. E sim, presente simples. Então, meus pais querem que eu, me querem. My parents want me to help them. Good, my friend. A mesma coisa o verbo precisar. A gente nunca diz aqui, eu tô precisando. I am needing. Nope. Nope. Tô precisando que minha mulher me ligue. Não, você vai dizer isso no presente simples. Eu preciso. Eu preciso que a minha mulher. I need my wife to call me. Perfect. A gente pode ir para a parte 2, que agora sim, fique tranquilo, você pode usar o that. É que nem no português. A parte 2, part 2, eu sugiro que você. I suggest that you. Eu admito que você estava certo. I admit that you were right. Beleza. Aqui sim, a estrutura é paralela, perfeita com o português. Vários verbos dá para usar assim. Eu quero que você. Desculpe, eu sugiro que você, eu admito que você, eu penso. A gente vai ver uma listinha aqui de vários verbos usam uma estrutura como that. Pronúncia that, como no português. Aqui, né? I suggest that you, sugiro que você. I admit that you. E tá aqui a lista. Vamos começar com suggest. Eu sugiro que você coma mais verduras. Vegetables. Repeat. I suggest that you eat more vegetables. O verbo sugerir tem 2 Gs ali. No primeiro G dá uma travadinha. Suggest. Suggest. I suggest that you eat more vegetables. Verbo admitir. Admit. Ele admitiu, tá aqui mais um verbo no passado. Tava me segurando para não usar verbo no passado, aqui eu tô largando uns. Então, é barbado só botar o ed. Nesse caso aqui tem uma regrinha ortográfica que dobra o t no final, não se preocupem, a gente vai ver isso tudo certinho. Mas é fácil, que o verbo regular põe o ed. Admit, admitir. Ele admitiu, he admitted that he was wrong. Teacher, o que é o was? Você nunca estudou o passado do verbo to be? Você vai estudar, se não estudou. Se você já estudou, vai relembrar. Aqui é o verbo to be. Ser, estar, no passado, ele estava. He was. Pode ser ele era ou ele estava. Nesse caso, ele estava. He was wrong. Repeat. He admitted that he was wrong. And before we continue, antes que a gente continue, deixa eu botar aqui esses 2 primeiros exemplos. Porque para nós brasileiros é bastante confortável usar essa estrutura com that. I suggest that you eat. Eu sugiro que você. E tá correta. Nesses verbos aqui a gente viu, né, que com want e com need não estava correto, mas aqui tá perfeito. Só que é muito comum no nativo acabar não usando essa palavra aqui. Sempre que o that for seguido de uma outra palavra que não é um verbo, por exemplo, aqui é o pronome, sempre que ele for seguido de uma outra palavra que não seja um verbo, ele pode ser omitido, ele pode ser tirado fora. E essa frase também estaria correta e tem o mesmo sentido. Então, eu sugiro que você coma, poderia ser somente I suggest you eat more vegetables.
Mesma coisa aqui, tem outro pronome, o he, não é um verbo depois do that, a gente pode omiti-lo e dizer somente ele admitiu o que, sem o que. He admitted he was wrong. Mas não se preocupe, a maioria, né, dos estudantes preferem usar o that, fica mais seguro ali, a estrutura fica bem certinha com a nossa língua, é confortável você usar, você pode. Né? Mas dá uma treinada sem o that, é bem comum, você vai soar mais natural se você omiti-lo. E se alguém não dizer, você tem que entender da mesma forma. O próximo exemplo é a mesma coisa, tem o that, mas poderia não ter e o sentido seria o mesmo. Vamos ver, o verbo pensar. Think. Think, man. Think, girl. Eles pensam que eles sabem tudo. They think that they know everything. They think that they know everything. What can I do? I can't help them. They think that they know everything. Podia ser sem o that. They think they know everything. They think they know everything. Tem o mesmo sentido omitindo o that, porque nesse caso, novamente, não tem um verbo depois. O verbo lembrar, remember, também pode ser usado a estrutura com that. Você lembra que você precisa. You remember that you need. Você lembra que você precisa pagar a conta hoje, certo? You remember that you need to pay the bill today, right? Essa estrutura é muito comum com o verbo hope, que é esperar, que é diferente do wait, que também é esperar, mas é wait, esperar pelo ônibus, né? Você está ali contando segundos, I'm waiting for my bus. Mas aqui o hope é esperar, de ter esperança. A palavra esperança também o substantivo é igual aqui, hope. Então eu espero no sentido, eu tenho esperança que, eu espero que você esteja certo. I hope that you are right. E o verbo reclamar em inglês, complain. To complain, a Meg está reclamando que ninguém visita ela. Meg is complaining that nobody visits her. Última vez, sem o that. Meg is complaining nobody visits her. Perfect. E a minha mensagem final da aula tem um outro verbo que também utiliza essa estrutura com that, que é o verbo insistir. Eu insisto que... I insist that the only way to speak English fluently is to study hard, practice every day, and never give up. I insist that. See you next time. Take care. Do your homework. I want you to do your homework now. I really need you to study hard. Promise? See you next time. Bye.